Nos dias de hoje, quando olhamos para o passado, muitas vezes nos perguntamos: será que estamos repetindo a história sem perceber? A Bíblia está repleta de lições que parecem se aplicar de maneira assustadora à nossa realidade. Como podemos ver no episódio de Ló e suas filhas, o pecado de uma sociedade pode levar a consequências devastadoras. E o mais assustador, a história tende a se repetir. Neste vídeo, vamos explorar como a história de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra estão mais próximas de nós do que imaginamos. Prepare-se para uma revelação chocante, que vai te fazer refletir profundamente sobre os tempos em que vivemos. Quando falamos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, é impossível não destacar o pecado que havia tomado conta daquelas cidades. A corrupção moral estava em níveis extremos, e as práticas que Deus condena se tornaram rotineiras. A cidade foi completamente destruída por Deus como um juízo divino. Mas antes disso, Ló e sua família receberam um aviso. A fuga deles, no entanto, não foi uma fuga sem complicações. O medo e o isolamento fizeram com que Ló tomasse decisões impensáveis. Sua esposa, ao olhar para trás, transformou-se em uma estátua de sal, e suas filhas, em um ato desesperado, tomaram uma decisão trágica que envolveu o incesto. O pânico gerado pela situação extrema levou a uma distorção do que deveria ser feito, e o pecado foi multiplicado. Esse cenário, tão distante de nós em tempo, é, na realidade, um reflexo do que estamos vendo em nossa sociedade moderna. Se olharmos para o mundo ao nosso redor, veremos que a corrupção moral e a banalização de comportamentos destrutivos estão cada vez mais presentes. As práticas que antes eram condenadas, hoje são muitas vezes glorificadas na mídia e no entretenimento. A inversão de valores está se tornando algo comum, e o que antes era motivo de vergonha, agora é promovido como algo normal. No entanto, o que precisamos refletir é: estamos tão cegos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam? Eles foram destruídos porque não perceberam a gravidade do que estavam vivendo. E será que nós, com toda a informação e sabedoria que temos hoje, estamos fazendo a mesma coisa? A Bíblia, com suas profecias, nos alerta que uma sociedade assim está fadada a sofrer consequências. A história de Ló não é apenas uma lição do passado, mas um alerta para o futuro. Jesus, em Mateus 24, nos falou sobre os sinais dos últimos dias. Guerras, fome, pestes e desastres naturais seriam apenas alguns dos indícios de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. E se formos honestos, ao olharmos para os acontecimentos ao nosso redor, vemos que essas coisas não estão mais sendo meras previsões. O mundo vive um caos crescente com conflitos geopolíticos, a devastação do meio ambiente e uma crescente crise moral. Esses sinais são evidentes, e a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: estamos preparados para enfrentar o que está por vir? A Bíblia também fala sobre a apostasia e o aumento da iniquidade nos últimos dias. Em 2 Timóteo 3, 1-5, o apóstolo Paulo descreve como os homens seriam egoístas, gananciosos e irreverentes. Se pararmos para observar, vemos que essas características estão em alta em nossa sociedade atual. O egoísmo está no centro de muitas escolhas, a ganância domina o sistema econômico, e a falta de respeito pelas autoridades e pelos princípios morais é evidente. Como nos dias de Ló, o pecado e a indiferença espiritual dominam, e muitos não conseguem ver o que está acontecendo. A sociedade moderna está seguindo os mesmos passos de Sodoma, com um coração endurecido e uma mente cega. E a grande questão é: como podemos escapar disso? A resposta está em nossa capacidade de discernir os tempos e agir com sabedoria. A mídia desempenha um papel crucial nesse processo. Filmes, séries e até mesmo as redes sociais glorificam comportamentos que são claramente contrários à moral cristã. Em muitas produções de sucesso, vemos personagens que cometem pecados e, ao invés de serem repreendidos, são vistos como heróis ou vítimas. A normalização de comportamentos como adultério, imoralidade e até mesmo desrespeito pelas leis de Deus é algo que está se tornando cada vez mais comum. Mas a questão é:
Como isso afeta as pessoas, especialmente as mais jovens, que são as mais impressionáveis? Ao glorificar essas ações, a mídia não só banaliza o pecado, mas também o torna desejável, fazendo com que muitos se sintam tentados a seguir esse caminho. E o mais alarmante é que as crianças e os adolescentes de hoje estão crescendo em um ambiente onde essas ideias são aceitas como normais. Será que estamos sendo manipulados sem perceber? Será que nossas crianças estão sendo ensinadas a aceitar como verdadeiros comportamentos destrutivos? Precisamos parar e refletir sobre como a mídia está moldando a mentalidade coletiva. A proteção contra essas influências começa com a conscientização e a ação. A Bíblia nos ensina em Efésios 6, 11 e 13 a nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir aos ataques do inimigo. Isso inclui o uso da palavra de Deus como espada, o escudo da fé e o capacete da salvação. Desenvolver discernimento espiritual é essencial. Precisamos aprender a distinguir entre o que é bom e o que é maligno, e para isso é fundamental mantermos uma vida de oração constante e estudo da Bíblia. O Senhor promete em Tiago 1:5 que se pedirmos sabedoria, Ele nos dará abundantemente, sem lançar em rosto. Outra forma de proteção é fugir das influências nocivas. A Bíblia nos adverte em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso significa que devemos ser cuidadosos com as amizades e os ambientes que frequentamos, pois podem nos levar a afastar-nos dos princípios de Deus. Também é importante fortalecer nossos valores dentro da família. Se a família estiver unida na fé, será mais difícil que os valores de uma sociedade corrompida entrem. Pais, invistam tempo em ensinar aos filhos o que é certo aos olhos de Deus e incentivem a busca por uma vida reta diante dele. Embora o episódio de Ló e suas filhas seja frequentemente visto de forma simplificada, há lições profundas que podemos tirar dessa história. Ló foi um homem justo, mas que, ao se acostumar com o pecado em Sodoma e Gomorra, acabou ficando indiferente ao que acontecia ao seu redor. Sua falha foi não resistir ao isolamento espiritual e não enxergar o quanto estava sendo influenciado pela cultura corrupta da cidade. Quando ele e sua família fugiram, as circunstâncias extremas levaram suas filhas a tomar uma decisão absurda, algo que elas jamais teriam feito em um contexto normal. Este é um alerta para todos nós. A cultura ao nosso redor tem o poder de moldar nossas decisões, e o isolamento espiritual pode ser uma armadilha perigosa. Não podemos deixar que as influências externas nos corrompam. Precisamos estar firmes nos princípios de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor nos empurrar para o contrário. A verdadeira liberdade vem quando nos submetemos à vontade de Deus e não quando seguimos as tendências passageiras do mundo. Ló foi um exemplo de como a convivência com o pecado pode levar ao conformismo, mas ele também nos ensina que nunca é tarde para voltar aos braços do Senhor, como foi o caso de sua fuga. A indústria do entretenimento tem um impacto enorme na formação da mentalidade coletiva. Filmes, programas de televisão e até mesmo músicas têm o poder de alterar a percepção do que é certo e errado, fazendo com que o pecado seja retratado de maneira mais aceitável. E mais do que isso, a mídia tem a capacidade de glorificar comportamentos destrutivos, tornando-os não apenas normais, mas desejáveis. Em muitas séries e filmes populares, vemos personagens cometendo atos imorais, mas ainda assim sendo vistos como bons, ou até mesmo heróis. Isso cria uma distorção da realidade e nos faz pensar que o pecado pode ser algo sem consequências. O impacto disso sobre as crianças e adolescentes é especialmente preocupante. Eles estão mais suscetíveis a absorver essas mensagens e a normalizar comportamentos que são contrários à vontade de Deus. Além disso, a mídia também exerce uma pressão enorme sobre as pessoas para que aceitem certos comportamentos, como a promoção de valores que distorcem a moralidade. A normalização do pecado, portanto, não é algo que ocorre de forma isolada, mas é resultado de um esforço coletivo de várias esferas culturais que visam moldar a forma como vemos o mundo.
A Bíblia nos adverte sobre isso em Romanos 12:2, dizendo que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Chegamos ao final desse estudo, mas a reflexão precisa continuar. A cultura de Sodoma e Gomorra ainda está presente, mas a escolha é nossa. Podemos seguir o caminho do mundo, acomodando-nos com o pecado, ou podemos fazer uma escolha consciente de seguir a Deus, rejeitar as influências negativas e permanecer firmes nos princípios que Ele nos ensinou. Você tem o poder de mudar a sua vida e impactar a vida de outros ao seu redor. O que você acha? O que está fazendo para se preparar para o que está por vir? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam dessa reflexão. E não se esqueça de se inscrever no canal Revelações Sagradas para continuar essa jornada conosco. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e, mais importante, esteja pronto para os tempos que estão por vir. Deus tem um plano para você e a escolha é sua.